Boa tarde, colega. Bem-vindo a mais um vídeo da série Aço de Bancaleiro. Já não sei qual é o seu número, mas é um número já elevado. E desta vez a pergunta foi feita por um colega, o Paulo, que trouxe e me pediu para eu explicar um bocadinho sobre como poderá ser a evolução disto que se chama o trabalho remoto, híbrido ou presencial. Na prática, e de uma maneira, embora a pergunta dele tenha sido feita de uma outra maneira, na prática era isto que ele queria fazer. Eu dir-vos-ia que é algo que tenho pensado muito e sobre o qual tenho, não certezas, mas algumas convicções. O trabalho remoto é uma coisa que não foi trazida pelo Covid. Já havia muitas organizações a trabalhar remotamente antes do Covid. Eu, na minha atividade de headhunter, de pessoa que tem que recrutar pessoas para os clientes, ao longo dos últimos 5 anos, falei com várias pessoas que trabalhavam remotamente em organizações. Lembro-me de um que vivia em Vila Nova de Gaia e trabalhava numa empresa baseada na Suécia e tinha uma equipa composta por pessoas de várias partes da Europa. Lembro-me de outro que trabalhava numa empresa alemã e que estava sentado em sua casa há mais de um ano a trabalhar para uma empresa, e estamos a falar muito antes do Covid, da pandemia, e portanto era um trabalho que já havia. O que é que aconteceu com a pandemia? A pandemia veio acelerar isto. A pandemia veio provar a pessoas que não acreditavam que isto fosse possível, que é possível trabalhar a partir de casa. Isto é o que aconteceu com a pandemia. Eu costumo dizer que a pandemia foi o CTO mais eficaz, porque conseguiu fazer em organizações em poucos meses aquilo que alguns dos CTOs mais bem pagos das grandes organizações não conseguiram fazer antes, que foi implementar o trabalho remoto nas equipas. Portanto, o que o Covid trouxe foi uma enorme aceleração. Essa aceleração mudou a perspectiva e viu-se que era possível trabalhar a partir de casa com as necessárias ferramentas, tudo isso. Estamos praticamente numa fase final do Covid e começa-se a pensar como é que será o pós-Covid. E eu dir-vos-ia que há 3 tipos de ações, de ideias sobre isto. Há aquelas organizações com eu diria, uma liderança mais tradicional e uma gestão mais tradicional, que acham que as pessoas em casa produzem menos porque são menos controladas e, portanto, acham que as pessoas, depois do Covid, terão que voltar aos seus postos de trabalho, ponto. Há aquelas que acham que, também de uma maneira assim um bocadinho cor-de-rosa, que as pessoas em casa fazem exatamente aquilo que fazem no seu local de trabalho e, portanto, até são mais produtivas e acham que não há problema nenhum em ter as pessoas a trabalhar remotamente. Mas o que é verdade é que e eu estou à vontade por dizer que tenho ouvido isto de dezenas de organizações, o que é verdade é que as melhores organizações a nível internacional estão a optar por sistemas híbridos. Sistemas que permitem determinados tipos de funções, não todas, não é possível servir um café remotamente, ou não é possível trabalhar numa máquina remotamente, não é? Portanto, trabalhar efetivamente em determinado tipo de máquinas remotamente, portanto aqui não é possível, mas em determinadas funções é perfeitamente possível trabalhar remotamente. E as organizações perceberam que com o Covid o trabalhar remotamente pode trazer até algumas vantagens, quer às pessoas, quer às organizações. E a maior parte das organizações, as grandes organizações, as boas organizações internacionais, que é quem marca normalmente o ritmo, estão a optar por terem pessoas, uma parte do tempo a fazer funções remotamente, outra parte do tempo a fazer funções presencialmente. Muitas delas já adaptaram os seus respectivos escritórios nesse sentido, por exemplo, com sistemas de plugin ou de Autodesk e outras coisas do género, aumentando, por exemplo, as zonas de fun e as zonas de reunião e diminuindo as zonas onde o trabalho individual era feito. Muitas delas têm feito, mas o que é verdade é que todas elas estão a criar sistemas híbridos.
A maior parte das empresas o que está a fazer estão a aproveitar este último trimestre como um trimestre de transição e vão começar a partir de janeiro com um novo sistema, mas praticamente já está decidido. Normalmente ou é 40% em casa e 60% no escritório, ou é 60% em casa e 40% no escritório. Portanto, eu não tenho grandes dúvidas de que o futuro passará bastante pelo trabalho híbrido. Sei que há organizações que estão a resistir a isso. Essas organizações vão ter um problema. Entre outros, vão ter um problema. E o problema que vão ter é que quando você tem organizações no mercado, e o mercado luta muito pelos talentos, e tem organizações que permitem que as pessoas trabalhem umas vezes em casa e outras vezes no escritório, e tem uma entidade empregadora que obriga todos os dias a entrar às 9 e todos os dias a sair às 6 ou às 6h30 e a estar no escritório, muito provavelmente no primeiro dia em que lhe aparecer uma organização de mente mais aberta, com outro tipo de regime, a pessoa vai optar. E depois o que é que vai acontecer? Vai acontecer que essas empresas que são muito estritas, muito rigorosas, o que vão acontecer é, para não perderem um determinado tipo de talento, permitem-lhe isso. E depois vão criar problemas internos porque permitem uns e não permitem outros. E, pouco a pouco, os sistemas híbridos, com maior ou menor flexibilidade, é aquilo que irão ser estabelecido dentro das organizações. Portanto, não tenho grandes dúvidas que o futuro passará por sistemas híbridos. Agora, o grau de flexibilidade, se, por exemplo, fica só dependente da chefia, ou se há dias certos para ir ao escritório, se aplica a mais ou a menos organizações, se a decisão de ir é do colaborador ou é da empresa, isso é que já são situações que podem variar. Agora, o futuro muito provavelmente será o de soluções híbridas. E em algumas indústrias, como por exemplo as tecnologias de informação, eu tenho a certeza que vai ser um sistema híbrido, mas de muita flexibilidade. Eu posso vos dizer que mesmo antes do Covid, nós fizemos um projeto para uma empresa em Viana do Castelo, uma excelente empresa, onde o melhor candidato era do Barreiro, e eles, antes do Covid, admitiram a pessoa, ficando a pessoa a trabalhar no Barreiro e indo 1 ou 2 vezes por mês a Viana do Castelo. O que é que isso lhes permitiu? Permitiu-lhes ter uma pessoa motivada a trabalhar, uma pessoa que trabalha muitas horas e ter o melhor candidato, que não seria possível se eles quisessem que a pessoa mudasse para a Figueira da Foz, mudasse para Viana do Castelo. Se a pessoa tivesse que mudar para Viana do Castelo, teria dito que não. Assim conseguiram ter esta pessoa, atraíram esta pessoa, e esta pessoa, tanto quanto eu sei, está a dar uma excelente contribuição para aquela organização. Creio que respondi à resposta do meu colega e espero que seja útil para vocês. Termino apenas dizendo que estamos numa fase de transição e que ninguém saberá muito bem o que é que irá acontecer, mas claramente a tendência é esta. Obrigado e até uma próxima oportunidade.